Você já foi chamada de exagerada só por querer proteger o que é seu? Já sentiu que suas ideias eram tratadas como bobagem, até o dia em que alguém se aproveitou delas? Eu vivi isso na pele. Fui desacreditada, ridicularizada e ignorada por lutar pelo meu próprio trabalho. Mas o que ninguém esperava é que, meses depois, aquela mesma empresa que riu de mim receberia uma notificação oficial, e tudo mudaria para sempre. Se você já se sentiu silenciada, diminuída ou injustiçada, essa história é para você. Fique comigo até o final, porque eu vou te mostrar como transformar dor em força e medo em coragem. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe esse vídeo agora. Inscreva-se no canal, ative o sininho e venha comigo nessa jornada de superação e justiça. Você não está sozinha, e juntas, somos mais fortes. As palavras dele ainda ecoavam na minha cabeça, mesmo meses depois. Você está sendo exagerada, Mariana. Para que tudo isso? Não precisa registrar nada, é só uma ideia boba. Eu me lembro exatamente do tom de voz, do jeito como ele balançou a cabeça, como se eu fosse uma criança teimosa, incapaz de entender o mundo dos adultos. Mas eu não era uma criança. Eu era uma mulher cansada de ser diminuída, de ser tratada como se minhas ideias fossem sempre menores, menos importantes, menos dignas de atenção. Naquele dia, a sala de reuniões estava fria, iluminada por uma luz branca que parecia realçar cada detalhe do cansaço no meu rosto. Eu tinha passado noites em claro, rabiscando cadernos, desenhando fluxogramas, pesquisando referências, tentando transformar aquela ideia em algo concreto. Era um projeto inovador, algo que poderia mudar a forma como a empresa lidava com os clientes, um sistema de atendimento automatizado, mas com um toque humano, personalizado. Eu sabia que era bom. Eu sentia isso no peito, aquela ansiedade boa de quem está prestes a fazer algo grande. Mas ele, o diretor de tecnologia, o homem que todos respeitavam, olhou para mim como se eu estivesse perdendo tempo. Registrar? Pra quê? Isso é só um protótipo, Mariana. Não vai sair do papel. Eu tentei argumentar, explicar que era importante proteger a ideia, que o mercado era competitivo, que eu já tinha visto projetos serem roubados antes. Mas ele riu. Riu de mim, na frente de todos. Você é muito exagerada. Relaxa. Eu saí da sala com o rosto quente, as mãos tremendo. Senti vontade de chorar, mas engoli o choro. Não era a primeira vez que me chamavam de exagerada. Desde pequena, sempre que eu me posicionava, sempre que eu queria mais, sempre que eu sonhava alto, alguém vinha e me dizia para baixar a bola. Menina, não faz tempestade em copo d'água. Você é muito sensível. Para de drama. Eu aprendi a sorrir, a fingir que não doía, mas doía. Doía muito. Naquela noite, em casa, sentei na varanda com uma xícara de chá e olhei para o céu. As estrelas estavam escondidas atrás de nuvens pesadas, e o ar tinha um cheiro de chuva. Peguei meu notebook e comecei a escrever. Escrevi tudo: a ideia, os detalhes técnicos, os diferenciais, os possíveis usos. Escrevi como se estivesse contando um segredo para mim mesma, como se estivesse protegendo algo precioso. E então, sem contar para ninguém, registrei tudo em meu nome. Não foi fácil, precisei pesquisar, pagar taxas, preencher formulários. Mas fiz. Fiz por mim. Os meses passaram. O projeto foi engavetado, como tantos outros. A empresa seguiu seu ritmo, as reuniões continuaram, as cobranças aumentaram. Eu continuei trabalhando, mas algo dentro de mim mudou. Eu estava mais atenta, mais desconfiada. Comecei a perceber como minhas ideias eram frequentemente apropriadas, como meus colegas, principalmente os homens, repetiam minhas sugestões como se fossem deles, recebendo elogios e promoções. Eu sorria, mas por dentro sentia uma raiva surda, uma vontade de gritar. Foi numa manhã de segunda-feira, dessas em que tudo parece igual, que recebi a notícia. O diretor de tecnologia, aquele mesmo que me chamou de exagerada, anunciou com pompa e circunstância o lançamento de um novo sistema de atendimento ao cliente. Uma inovação da nossa equipe, ele disse, sorrindo para as câmeras, para os acionistas, para a diretoria. Eu assisti à apresentação de longe,
sentada no fundo do auditório, com as mãos frias e o coração acelerado. Cada slide era uma cópia do que eu tinha criado. Cada detalhe, cada funcionalidade, cada diferencial. Era o meu projeto, o meu trabalho, a minha ideia. Senti uma mistura de indignação e tristeza. Olhei ao redor e vi meus colegas aplaudindo, alguns me lançando olhares de pena, outros fingindo não me ver. Eu queria levantar, gritar, expor tudo ali mesmo. Mas respirei fundo. Lembrei do registro, do documento guardado no meu e-mail, da data, das provas. Lembrei de todas as vezes em que fui chamada de exagerada, de dramática, de sensível demais. E decidi que, dessa vez, não seria assim. Naquela noite, procurei um advogado especializado em propriedade intelectual. Expliquei tudo, mostrei os documentos, os e-mails, os rascunhos, o registro. Ele me ouviu com atenção, fez perguntas, analisou cada detalhe. Você tem um caso sólido, Mariana. Eles usaram sua ideia sem autorização, e você tem como provar que é a autora. Senti um alívio misturado com medo. Era um passo grande, arriscado. Mas eu estava cansada de ser silenciada. O processo foi longo, desgastante. A empresa tentou me intimidar, tentou me convencer a desistir. Recebi ligações, e-mails, até ameaças veladas. Pense bem, Mariana. Você pode perder o emprego. Pode queimar seu nome no mercado. Mas eu não recuei. Pela primeira vez, senti que estava lutando por mim, pela minha dignidade, pelo meu valor. Meses depois, a notificação foi entregue. A empresa recebeu o documento oficial, assinado, carimbado, com todos os detalhes do registro. O diretor de tecnologia foi chamado para depor, teve que explicar como o projeto surgiu, de onde vieram as ideias. Ele tentou se esquivar, tentou jogar a culpa em mim, dizendo que eu fazia parte da equipe, que tudo era colaborativo. Mas as provas eram claras. As datas, os arquivos, os e-mails. Tudo mostrava que a ideia era minha, que eu tinha registrado antes, que eles tinham se apropriado do meu trabalho. A notícia se espalhou rápido. No corredor, as pessoas cochichavam, me olhavam de um jeito diferente. Alguns vieram me parabenizar, outros me evitaram. O clima ficou tenso, pesado. Mas eu estava em paz. Pela primeira vez, senti que minha voz tinha sido ouvida, que minha luta tinha valido a pena. O processo terminou com um acordo. A empresa reconheceu minha autoria, pagou uma indenização, e eu tive meu nome nos créditos do projeto. Não foi fácil, não foi rápido, mas foi justo. E, mais importante, foi um marco. Depois disso, outras mulheres da empresa começaram a registrar suas ideias, a se proteger, a se posicionar. O diretor de tecnologia foi transferido para outra filial, longe dos holofotes. Hoje, quando olho para trás, vejo o quanto cresci. Não foi só sobre o projeto, sobre o dinheiro, sobre o reconhecimento. Foi sobre respeito, sobre não aceitar ser diminuída, sobre lutar pelo que é meu. Ainda me chamam de exagerada, de vez em quando. Mas agora, eu sorrio. Porque sei que, se não fosse meu exagero, minha ideia teria sido roubada, como tantas outras. Lembro de uma conversa com minha mãe, anos atrás. Eu era adolescente, tinha acabado de perder um concurso de redação porque minha professora achou que meu texto era forte demais. Chorei, me senti injustiçada. Minha mãe me abraçou e disse: "Filha, nunca peça desculpas por sentir demais, por querer demais, por lutar demais. O mundo precisa de gente exagerada." Guardei essas palavras comigo, mesmo quando doíam. No trabalho, as coisas mudaram. Passei a ser consultada em projetos importantes, fui promovida, ganhei respeito. Mas, mais do que isso, ganhei confiança em mim mesma. Aprendi a confiar na minha intuição, a não me calar diante da injustiça. Aprendi que ser chamada de exagerada pode ser um elogio, se isso significa não aceitar menos do que mereço. Ainda tenho medo, às vezes. Medo de ser rejeitada, de ser julgada, de perder oportunidades. Mas o medo não me paralisa mais. Ele me impulsiona. Cada vez que alguém tenta me silenciar,
Lembro do dia em que registrei minha ideia, do dia em que enfrentei a empresa, do dia em que provei meu valor. Hoje, ajudo outras mulheres a fazerem o mesmo. Dou palestras, participo de grupos de apoio, compartilho minha história. Vejo nos olhos delas o mesmo brilho, a mesma vontade de ser ouvida, de ser respeitada. E me sinto parte de algo maior, de uma corrente de mulheres que não aceitam mais ser chamadas de exageradas. Às vezes, encontro o antigo diretor de tecnologia em eventos do setor. Ele me cumprimenta de longe, com um sorriso amarelo, desconfortável. Eu sorrio de volta, com a serenidade de quem sabe que fez o certo. Não guardo rancor, mas também não esqueço. Cada cicatriz é uma lembrança do caminho que percorre, das batalhas que enfrentei. Minha família se orgulha de mim. Meu pai, que sempre foi mais reservado, me mandou uma mensagem. Filha, você é uma guerreira. Nunca deixe ninguém te diminuir. Chorei ao ler, porque sei o quanto ele lutou para me dar oportunidades, o quanto ele sofreu por não ter tido as mesmas chances. Meus amigos me apoiaram durante todo o processo. Houve momentos em que pensei em desistir, em aceitar o que diziam, em me conformar. Mas eles me lembraram do meu valor, me incentivaram a seguir em frente. Você não está sozinha, Mari, diziam. E eu não estava. O mais difícil foi lidar com a solidão. Durante o processo, perdi amigos, fui excluída de grupos, deixei de ser convidada para almoços, happy hours. Senti o peso do isolamento, da rejeição. Mas, aos poucos, fui encontrando novas pessoas, novas conexões, gente que me entendia, que me apoiava. Descobri que, às vezes, é preciso perder para ganhar. Hoje, quando alguém me chama de exagerada, eu agradeço. Porque foi esse exagero que me trouxe até aqui. Foi ele que me fez lutar, que me fez registrar minha ideia, que me fez enfrentar uma empresa inteira. Foi ele que me deu força para não desistir, para não me calar, para não aceitar menos do que mereço. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque aprendi que, no fim das contas, o que importa não é o que dizem de mim, mas o que eu sei sobre mim mesma. E eu sei que sou forte, que sou capaz, que sou digna de respeito. A vida segue, com seus altos e baixos, suas lutas e conquistas. Mas agora, caminho de cabeça erguida, com a certeza de que minha voz tem valor, de que minhas ideias merecem ser protegidas, de que meu exagero é, na verdade, minha maior força. E, para todas as mulheres que já foram chamadas de exageradas, deixo um recado: não se calem. Lutem, registrem, protejam o que é de vocês. O mundo precisa do nosso exagero, da nossa coragem, da nossa voz. Porque, no fim, ser exagerada é ser intensa, é ser apaixonada, é ser viva. E eu não trocaria isso por nada. A lembrança daquele dia em que tudo começou ainda me visita nos momentos mais inesperados. Às vezes, estou no metrô, olhando o reflexo do meu rosto cansado na janela, e de repente sinto de novo o peso do olhar dele, o deboche, a descrença. Outras vezes, é no silêncio do meu quarto, quando a casa já dormiu e só restam meus pensamentos, que revivo cada detalhe, cada palavra, cada gesto. Eu me pergunto quantas mulheres já passaram por isso. Quantas tiveram suas ideias roubadas, seus esforços invisibilizados, seus sonhos diminuídos. Quantas ouviram que estavam exagerando, que estavam fazendo drama, que precisavam ser mais realistas. E quantas desistiram, quantas se calaram, quantas engoliram o choro e seguiram em frente, com o coração apertado. Eu quase fui uma delas. Quase deixei pra lá, quase aceitei o que diziam, quase me convenci de que não valia a pena lutar. Mas algo dentro de mim, uma voz teimosa, insistiu. Não desista, Mariana. Não dessa vez. Lembro do dia em que recebi a notificação de que o registro tinha sido aceito. Estava sozinha em casa, sentada no sofá, com o notebook no colo. Quando li o e-mail, senti uma mistura de alívio e medo. Alívio por saber que minha ideia estava protegida, medo do que poderia acontecer se alguém descobrisse. Mas, acima de tudo, senti orgulho. Orgulho de mim mesma, da minha coragem, da minha persistência. O processo judicial foi um teste de resistência. Tive que reviver tudo, contar e recontar minha história,
enfrentar olhares de desconfiança, responder perguntas invasivas. Tive que ouvir que eu estava tentando me aproveitar, que eu queria aparecer, que eu era difícil de lidar. Mas, a cada obstáculo, a cada tentativa de me calar, eu ficava mais forte. Meu advogado, um homem calmo e paciente, me dizia: eles vão tentar te desestabilizar, Mariana. Vão tentar te fazer duvidar de si mesma. Mas você tem razão, e isso é o que importa. Eu me agarrava a essas palavras como a uma tábua de salvação. Houve dias em que chorei de raiva, de cansaço, de frustração. Dias em que quis sumir, esquecer de tudo, recomeçar do zero. Mas, nesses dias, lembrava do motivo pelo qual comecei. Lembrava de todas as vezes em que fui silenciada, de todas as ideias que perdi, de todas as injustiças que engoli. E decidia continuar. A vitória não foi só minha. Foi de todas as mulheres que vieram antes de mim, que abriram caminho, que lutaram para que eu pudesse estar ali. Foi da minha mãe, da minha avó, das minhas amigas, das minhas colegas de trabalho. Foi de todas nós. Hoje, quando olho para o futuro, vejo possibilidades. Vejo um mundo em que mulheres não precisam mais ser chamadas de exageradas para serem ouvidas. Vejo um mundo em que nossas ideias são valorizadas, protegidas, reconhecidas. Vejo um mundo em que podemos ser quem somos, sem medo, sem vergonha, sem pedir desculpas. E, enquanto esse mundo não chega, seguimos lutando. Seguimos registrando, protegendo, denunciando. Seguimos sendo exageradas, intensas, apaixonadas. Porque é isso que nos faz fortes. É isso que nos faz invencíveis. Sei que ainda vou enfrentar muitos desafios. Sei que ainda vou ouvir que estou exagerando, que estou indo longe demais, que estou sendo difícil. Mas agora, sei que não estou sozinha. Sei que há uma rede de mulheres ao meu lado, prontas para me apoiar, para me levantar, para lutar comigo. E, se um dia eu fraquejar, se um dia eu pensar em desistir, vou lembrar do dia em que registrei minha ideia, do dia em que enfrentei a empresa, do dia em que provei meu valor. Vou lembrar de tudo que conquistei, de tudo que aprendi, de tudo que sou. Porque, no fim, ser chamada de exagerada foi o melhor elogio que já recebi. Foi o que me fez lutar, crescer, vencer. E, por isso, sou eternamente grata. A vida é feita de escolhas. Escolhas pequenas, quase imperceptíveis, que mudam tudo. Naquele dia, quando decidi registrar minha ideia, fiz uma escolha. Escolhi acreditar em mim, escolhi me proteger, escolhi lutar. E essa escolha mudou minha vida. Hoje, olho para trás com orgulho. Não porque venci uma empresa, não porque ganhei dinheiro, não porque fui reconhecida, mas porque fui fiel a mim mesma. Porque não deixei que me calassem, que me diminuíssem, que me roubassem. E, se pudesse dar um conselho para qualquer mulher que esteja lendo isso, seria: não tenha medo de ser exagerada. Não tenha medo de lutar pelo que é seu. Não tenha medo de ser intensa, apaixonada, viva. O mundo precisa do nosso exagero, da nossa coragem, da nossa voz. Porque, no fim, é isso que nos faz únicas. É isso que nos faz invencíveis. Depois que tudo aconteceu, a rotina no trabalho nunca mais foi a mesma. Eu sentia os olhares pesando sobre mim, como se cada passo que eu desse fosse observado, analisado, julgado. Havia quem me admirasse em silêncio, mas também havia quem me evitasse, como se eu tivesse me tornado uma ameaça, um lembrete incômodo de que as coisas podiam, sim, mudar. Eu me tornei, sem querer, um símbolo de resistência, de coragem, mas também de desconforto para aqueles que sempre se beneficiaram do silêncio alheio. Lembro de uma tarde chuvosa, algumas semanas depois do acordo, quando fui chamada para uma reunião com a nova diretora de inovação, a Cláudia. Ela era uma mulher de presença forte, cabelos curtos, olhar firme, mas com uma gentileza que transparecia mesmo nos momentos mais tensos. Sentamos frente a frente, a chuva batendo forte na janela, e ela me olhou nos olhos antes de falar. Mariana, eu queria te parabenizar pessoalmente. Sei que não foi fácil. Sei que você enfrentou muita coisa para chegar até aqui. E quero que saiba que, para mim, você é um exemplo. Não só pelo que conquistou,
mas pela forma como fez isso. Com dignidade, com coragem, com inteligência. Fiquei sem palavras por um instante. Não estava acostumada a receber reconhecimento assim, de forma tão direta, tão sincera. Senti meus olhos marejarem, mas respirei fundo e sorri. Obrigada, Cláudia. Eu só queria ser respeitada, sabe? Só queria que minhas ideias fossem vistas, que meu trabalho fosse reconhecido. Não queria guerra, não queria briga. Só queria justiça. Ela assentiu, compreensiva. Eu entendo. E quero que saiba que, daqui pra frente, as coisas vão ser diferentes. Quero criar um ambiente em que ninguém mais precise passar pelo que você passou. Quero que as pessoas se sintam seguras para inovar, para criar, para se posicionar. E quero que você me ajude nisso. A proposta dela era clara. Queria que eu liderasse um programa interno de incentivo à inovação, especialmente voltado para mulheres e minorias. Queria que eu compartilhasse minha experiência, que ajudasse outras pessoas a se protegerem, a se valorizarem, a não terem medo de lutar pelo que é delas. Aceitei o desafio com o coração acelerado. Era uma responsabilidade enorme, mas também uma oportunidade de transformar a dor em algo positivo, de fazer diferença na vida de outras pessoas. Comecei a planejar workshops, palestras, rodas de conversa. Convidei advogadas, psicólogas, especialistas em propriedade intelectual. Criei um canal anônimo para denúncias, para que ninguém mais precisasse sofrer em silêncio. No primeiro encontro, a sala estava cheia. Mulheres de todas as áreas, de todos os cargos, algumas tímidas, outras curiosas, todas com aquele brilho nos olhos de quem carrega histórias não contadas. Comecei contando a minha, sem filtros, sem floreios. Falei do medo, da raiva, da solidão, mas também da força, da esperança, da vitória. Quando terminei, o silêncio era denso, carregado de emoção. Uma das participantes, a Juliana, levantou a mão, a voz trêmula. Mariana, eu nunca contei isso pra ninguém, mas já passei por algo parecido. Tive uma ideia, um projeto, e meu chefe apresentou como se fosse dele. Eu fiquei com medo de reclamar, de perder o emprego, de ser vista como problemática. Então, engoli o choro e segui em frente. Mas nunca mais fui a mesma. Outras mulheres começaram a compartilhar suas histórias. Cada relato era um espelho, uma confirmação de que eu não estava sozinha, de que aquela luta era coletiva, de que havia uma rede de apoio, mesmo que invisível, pronta para se fortalecer. Aos poucos, fui percebendo que minha história tinha um alcance muito maior do que eu imaginava. Recebi mensagens de mulheres de outras empresas, de outros estados, até de outros países. Algumas pediam conselhos, outras só queriam desabafar, outras me agradeciam por ter tido coragem de falar. Senti uma responsabilidade imensa, mas também uma gratidão profunda por poder ajudar, por poder inspirar, por poder ser a voz que eu mesma precisei ouvir um dia. Em casa, as coisas também mudaram. Meu relacionamento com meus pais ficou mais próximo, mais aberto. Meu pai, sempre tão contido, passou a me ligar com mais frequência, a perguntar como eu estava, a dizer que se orgulhava de mim. Minha mãe, que sempre foi minha maior incentivadora, me olhava com um misto de admiração e preocupação. Filha, só não esquece de cuidar de você, tá? Às vezes, a gente se doa tanto pros outros que esquece de si mesma. Eu prometia que sim, que cuidaria, mas sabia que era difícil. O peso da responsabilidade, da expectativa, da luta constante, às vezes era demais. Tinha noites em que eu não conseguia dormir, pensando em tudo o que ainda precisava ser feito, em todas as batalhas que ainda estavam por vir. Foi numa dessas noites, enquanto olhava para o teto do meu quarto, que me lembrei de uma conversa antiga com minha avó. Ela era uma mulher forte, dessas que enfrentaram o mundo de cabeça erguida, mesmo quando tudo parecia desabar. Lembro de sentar no colo dela, criança ainda, e ouvir suas histórias de luta, de superação, de coragem. Mariana, nunca deixe ninguém te dizer que você é demais. Seja demais, sim. O mundo precisa de gente que sente, que sonha, que luta. O mundo precisa de você. Essas palavras ficaram gravadas em mim, como um mantra, como uma bússola.
Sempre que duvidava de mim, sempre que sentia vontade de desistir, lembrava delas. E seguia em frente. No trabalho, o programa de inovação começou a dar frutos. Novas ideias surgiam, novos projetos eram apresentados, e, o mais importante, as pessoas começaram a registrar suas criações, a se proteger, a se valorizar. O ambiente ficou mais colaborativo, mais respeitoso, mais justo. Claro, ainda havia resistência, ainda havia quem torcesse o nariz, quem tentasse minar o movimento. Mas a mudança era visível, palpável. Um dia, fui surpreendida por um convite para palestrar em um grande evento de tecnologia. Fiquei nervosa, insegura, mas aceitei. No palco, diante de centenas de pessoas, contei minha história mais uma vez. Falei do medo, da dor, da luta, mas também da esperança, da transformação, da força que nasce quando a gente se recusa a ser silenciada. Ao final, fui aplaudida de pé. Recebi abraços, elogios, convites para novos projetos. Mas o que mais me marcou foi uma jovem que se aproximou, os olhos brilhando de emoção. Mariana, você mudou minha vida. Eu estava prestes a desistir do meu sonho, achando que não era boa o suficiente, que ninguém ia me ouvir. Mas agora, sei que posso lutar, que posso ser ouvida, que posso ser exagerada, sim. Obrigada. Chorei, ali mesmo, sem vergonha, sem medo. Porque entendi, de uma vez por todas, que minha luta não era só minha. Era de todas nós. Com o tempo, fui aprendendo a equilibrar a luta com o autocuidado. Passei a reservar momentos para mim, para meus hobbies, para minha família, para meus amigos. Redescobri o prazer de ler um bom livro, de caminhar no parque, de cozinhar receitas novas. Aprendi a dizer não, a impor limites, a respeitar meu próprio tempo. Também me permiti amar de novo. Depois de tanto tempo focada no trabalho, na luta, na sobrevivência, abri meu coração para um novo relacionamento. Conheci o Lucas, um homem sensível, inteligente, que me apoiou desde o início, que nunca tentou me diminuir, que sempre me incentivou a ser quem eu sou. No começo, tive medo. Medo de me entregar, medo de ser ferida, medo de perder minha independência. Mas, aos poucos, fui percebendo que o amor não precisa ser prisão, que é possível crescer junto, apoiar, somar. Lucas me mostrou que posso ser forte e vulnerável ao mesmo tempo, que posso lutar minhas batalhas sem precisar estar sozinha. Ele me acompanhou em eventos, me ajudou a preparar palestras, me ouviu desabafar nas noites difíceis. Nunca tentou me calar, nunca me chamou de exagerada. Pelo contrário, sempre dizia: você é incrível, Mariana. O mundo precisa de mais pessoas como você. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Essas palavras, vindas de alguém que me amava de verdade, foram um bálsamo para minha alma cansada. Me ajudaram a curar feridas antigas, a acreditar de novo em mim, a seguir em frente com mais leveza. No trabalho, continuei crescendo. Fui promovida a gerente de inovação, liderei projetos importantes, fui reconhecida nacionalmente. Mas, mais do que títulos e prêmios, o que mais me orgulhava era ver outras mulheres ocupando espaços, sendo ouvidas, sendo respeitadas. Recebi convites para escrever artigos, para participar de podcasts, para dar entrevistas. No começo, tudo isso me assustava. Tinha medo de me expor, de ser criticada, de não estar à altura. Mas, com o tempo, fui ganhando confiança, aprendendo a lidar com a pressão, com as expectativas, com os julgamentos. Claro, nem tudo eram flores. Ainda havia quem tentasse me descredibilizar, quem dissesse que eu só consegui o que consegui porque fiz escândalo, porque gostava de aparecer. No início, essas críticas me machucavam, me faziam duvidar de mim. Mas, aos poucos, fui aprendendo a filtrar, a não deixar que a inveja e o machismo alheios me atingissem. Um dia, recebi uma mensagem anônima no canal de denúncias que criei na empresa. Era de uma estagiária, recém-chegada, que dizia: Mariana, obrigada por existir. Eu estava com medo de sugerir uma ideia, achando que iam rir de mim, que iam me chamar de exagerada. Mas, depois de ouvir sua história, criei coragem. Apresentei meu projeto, registrei tudo, e fui reconhecida.
Você me deu força para acreditar em mim. Li aquela mensagem com lágrimas nos olhos. Era por isso que eu lutava. Era por isso que eu não podia desistir. Com o tempo, fui convidada para participar de conselhos, de comitês, de grupos de diversidade. Passei a ter voz ativa nas decisões da empresa, a influenciar políticas, a criar oportunidades para outras mulheres. Vi, com orgulho, o número de mulheres em cargos de liderança aumentar, o ambiente se tornar mais inclusivo, mais respeitoso, mais justo. Mas, mesmo com todas as conquistas, nunca esqueci de onde vim, das lutas que enfrentei, das dores que senti. Nunca esqueci do dia em que fui chamada de exagerada, do dia em que quase desisti, do dia em que decidi lutar. Hoje, olho para trás com gratidão. Gratidão por não ter me calado, por não ter desistido, por ter acreditado em mim. Gratidão por todas as mulheres que me apoiaram, que me inspiraram, que lutaram ao meu lado. Gratidão por cada lágrima, por cada noite sem dormir, por cada vitória conquistada com suor e coragem. E, acima de tudo, gratidão por ter transformado a dor em força, a raiva em ação, o medo em coragem. Se pudesse dar um conselho para qualquer mulher que esteja passando por algo parecido, seria: não tenha medo de ser exagerada. Não tenha medo de lutar pelo que é seu. Não tenha medo de ser intensa, apaixonada, viva. O mundo precisa do nosso exagero, da nossa coragem, da nossa voz. Porque, no fim, é isso que nos faz únicas. É isso que nos faz invencíveis. E, se um dia alguém tentar te calar, te diminuir, te convencer de que você está exagerando, lembre-se, foi o exagero que mudou minha vida. E pode mudar a sua também. A vida, com suas voltas e reviravoltas, me ensinou que cada batalha vale a pena. Que cada lágrima derramada, cada noite mal dormida, cada palavra engolida, tudo isso constrói quem somos. E que, mesmo quando tudo parece perdido, sempre há uma saída, sempre há uma luz, sempre há uma razão para continuar. Hoje, sou uma mulher mais forte, mais confiante, mais feliz. Não porque não tenho mais medos ou inseguranças, mas porque aprendi a conviver com eles, a usá-los como combustível para seguir em frente. E, se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo. Porque, no fim das contas, o que importa não é o que dizem de nós, mas o que sabemos sobre nós mesmas. E eu sei que sou forte, que sou capaz, que sou digna de respeito. E, para todas as mulheres que já foram chamadas de exageradas, deixo um recado: não se calem. Lutem, registrem, protejam o que é de vocês. O mundo precisa do nosso exagero, da nossa coragem, da nossa voz. Porque, no fim, ser exagerada é ser intensa, é ser apaixonada, é ser viva. E eu não trocaria isso por nada. A cada novo dia, acordo com a certeza de que minha luta não foi em vão. Que cada passo dado, cada palavra dita, cada ideia defendida, tudo isso construiu um caminho não só para mim, mas para todas as mulheres que virão depois de mim. E, se um dia eu tiver uma filha, vou contar a ela minha história. Vou dizer que, sim, fui chamada de exagerada, de dramática, de difícil. Mas que foi justamente isso que me fez forte, que me fez lutar, que me fez vencer. Vou ensinar a ela que não precisa pedir desculpas por sentir demais, por querer demais, por lutar demais. Que o mundo precisa de gente exagerada, de gente que sonha, de gente que não aceita menos do que merece. E, quando ela duvidar de si mesma, quando sentir vontade de desistir, vou abraçá-la e dizer: filha, nunca deixe ninguém te dizer que você é demais. Seja demais, sim. O mundo precisa de você. E assim, de geração em geração, vamos construindo um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. Um mundo em que nenhuma mulher precise mais ser chamada de exagerada para ser ouvida, para ser respeitada, para ser feliz. E, enquanto esse dia não chega, seguimos lutando. Seguimos sendo exageradas, intensas, apaixonadas. Porque é isso que nos faz únicas. É isso que nos faz invencíveis. E eu, Mariana, nunca mais vou pedir desculpas por ser quem sou. Porque, no fim, foi o meu exagero que mudou tudo. E eu me orgulho disso, todos os dias. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir e por compartilhar comigo essa história de luta, dor e superação.
Talvez você também já tenha sido chamada de exagerada, dramática ou difícil só por defender o que é seu. Talvez você conheça alguém que passa por isso todos os dias. O que eu aprendi, e quero que você leve com você, é que não existe exagero quando se trata de proteger nossos sonhos, nosso trabalho e nossa dignidade. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe seu comentário aqui embaixo contando sua experiência ou opinião. Eu leio tudo e faço questão de responder, porque juntas somos mais fortes. Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, colega ou familiar que precisa ouvir essa mensagem de coragem e resistência. E, claro, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma história como essa e ajude a espalhar essa corrente de apoio e inspiração. Lembre-se, nunca peça desculpas por ser intensa, por lutar, por acreditar em si mesma. O mundo precisa do nosso exagero.